Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária, realizada 16 de fevereiro de 2005, presença do ministro Nelson Jobim, procurador-geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles. Apregoado seguintes processos: ação cautelar, ações diretas de constitucionalidade, inquérito e mandado de segurança. Ministro Marco Aurélio. Extradição 926, governo da Argentina. Governo da Argentina, extraditando Mário Vitor Ferrano. Palavra, Vossa Excelência. Presidente, o pedido inicial lastreia-se em processo revelando ação penal contra o extraditando, considerado crime de roubo, com decretação da respectiva prisão preventiva. Acompanharam o aviso de folha 2, os documentos de folha 3 a 37. A prisão do extraditando foi determinada para efeito de extradição em 11 de junho de 2004, tendo em conta o fato de se achar sob a custódia do Estado presente persecução criminal por crime praticado no Brasil. Aos autos veio a peça de defesa de folhas 85 e 86, manifestando-se o desconhecimento dos fatos que servem de base à extradição e ressaltando-se que não foi encontrado na posse do extraditando qualquer objeto subtraído mediante o roubo. Procedeu-se ao requerimento de manutenção do extraditando no país até o cumprimento integral da pena, que aqui lhe foi imposta, deferindo-se-lhe o livramento condicional ante o cumprimento de mais de um terço. Ao processo juntou-se o aviso de folha 99, comunicando haver sido decretada a expulsão do extraditando em face da condenação por tráfico internacional de tóxico, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena ou à liberação pelo Poder Judiciário. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo deferimento da extradição. Voto. Mostram-se atendidas as premissas necessárias a deferir-se à extradição. Nota-se a dupla tipicidade, crime de roubo, cuja prática ocorreu no ano de 2001 e está sujeita à pena de reclusão de 3 a 10 anos, incidindo a prescrição após a passagem de 15 anos, isso segundo o artigo 62 do Código Penal argentino. Segundo a legislação brasileira, tem-se balizamento temporal, dada a pena de 4 a 10 anos, o que atrai a incidência do disposto no artigo 109.2 do Código Penal, ou seja, a dilação de 16 anos para se chegar à extinção da punibilidade pelo transcurso do tempo. Quanto ao mais, é de salientar que o fato de o extraditando vir cumprindo pena no Brasil não é óbice ao acolhimento do pedido formulado, cabendo ao Executivo a entrega ao governo requerente. Da mesma forma, tem-se a irrelevância da circunstância de estar o extraditando esteve a conviver com mulher brasileira e desta união haver nascido filho. Defiro a extradição. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Ainda o ministro Marco Aurélio. Agravo regimental no habeas corpus 83.340, relator Marco Aurélio, agravante Ivo Noal, agravado presença do Superior Tribunal de Justiça. Presidente, em 24 de dezembro de 2004, a ministra Ellen Grace, com fundamento a partir do disposto no artigo 37, inciso 1 do Regimento Interno, negou seguimento ao habeas ante os seguintes fundamentos. Trata-se de habeas impetrado em favor de Ivo Noal contra acordo do Superior Tribunal de Justiça que, sem prejuízo da condenação do paciente, anulou a parte do acordo do Tribunal Regional Federal referente à dosimetria da pena. Alega o impetrante que da anulação da pena imposta resulta em justificado encarceramento do paciente, ante a evidente ausência de pena a ser cumprida. Noticia que peticionou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ao Superior Tribunal de Justiça
mas não logrou a obtenção de alvará de soltura, em virtude da ausência de deliberação expressa do órgão julgador que apreciou o RIT, bem como do desconhecimento dos termos do voto condutor daquele julgado ainda não publicado. Disse a ministra, inviável a impetração. A decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mostrou-se expressa quanto à manutenção da condenação imposta ao paciente, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já proclamou que vícios na individualização da pena não afetam o juízo condenatório. E citou Sua Excelência os precedentes, um da lavra do ministro Carlos Veloso, outro da lavra do ministro Ilmar Galvão. Por essa razão, a concessão do RIT foi apenas parcial do que decorre como consequência, do que não decorre como consequência, a expedição de alvará de soltura do paciente, nega o seguimento ao habeas, prejudicado o pedido de medida liminar. Sobreveio o agravo de folha 136 a 140, no qual os impetrantes insistem em que a decisão proferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça está causando constrangimento ilegal ao paciente. Esclarecem de plano que a 5ª Turma daquela Corte concedeu parcialmente a ordem requerida no habeas 39061, para anular o acordo impugnado quanto à dosimetria da pena. Diante disso, postularam no Tribunal Regional Federal da 3ª Região a expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente permanece preso sem que haja a fixação de pena. Como a relatora do processo estivesse em férias e o substituto regimental tivesse determinado que se aguardasse a comunicação oficial do Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes dirigiram-se ao presidente daquela Corte Superior, buscando obter o alvará. O ministro Edson Vidigal, no entanto, indeferiu o pleito por entender que não havia margem à conclusão de que a colocação do réu em liberdade fosse consequência da decisão proferida pelo colegiado, porquanto não houve deliberação expressa quanto à expedição de alvará. Afirmam os impetrantes ser esse o ato impugnado e não o acórdão da turma, como equivocadamente constara da decisão atacada, segundo eles. Asseveram que, anulada a decisão, não há mais pena a ser cumprida, não se justificando a permanência da prisão. Aludem a precedentes desta casa, habeas corpus 79937, relator ministro Maurício Correia, e habeas corpus 77824, que esteve sob a relatoria de Vossa Excelência, presidente. A ministra Ellen Grace, a folha 144, indeferiu o pedido de reconsideração formulado. A folha 148 prolateia o seguinte despacho: observe-se que agravantes são os impetrantes, retifique-se a autuação. Em jogo tem-se ato da presidência do tribunal, surgindo impróprio o exame individual. Seguem, em fita magnética, relatório e voto. Indico como data para o julgamento do agravo pelo plenário 16 próximo, ao gabinete para a ciência, aos impetrantes e ao relatório. Voto. Presidente, estou conhecendo, porque atendidos os pressupostos de recorribilidade do agravo, observo a submissão deste processo ao plenário, tendo em conta a autoria do ato atacado. A ministra Ellen Grace o praticou no exercício da presidência. É certo que o fez em substituição ao relator. Não se pode deixar de levar em conta, todavia, a organicidade do judiciário, a circunstância de haver exercido a atividade regimental própria à presidência. Este também foi o motivo pelo qual deixei de reconsiderar a decisão proferida, trazendo o agravo à mesa, como já fiz em outro caso, versando matéria semelhante.
convenci-me da procedência do inconformismo. Em primeiro lugar, o ato impugnado ganhou contornos inerentes à apreciação do pedido formulado no habeas corpus. Proclamou-se inviável a impetração, consignando-se que a decisão prolatada pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça mostrou-se expressa no tocante à manutenção da condenação, embora anulado o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, já que se trata de crime relativo a tributo federal, quanto à dosimetria da pena. Em síntese, ocorreu o julgamento da impetração mediante decisão monocrática. Entendo, com a devida vênia, que somente colegiado pode formalizar o ato. Ainda que afastada essa fundamentação, contudo, tem-se que o processo revela singularidades. Depreende-se da sentença condenatória que o paciente respondeu ao processo em liberdade. Constou do fecho da peça o direito de recorrer sem se submeter à custódia. Pois bem, não se encontra ainda aperfeiçoado o julgamento da apelação. Anulado o acordo, e sem que se discuta o alcance da cláusula constante da sentença, se a referir-se apenas à apelação ou aos demais recursos, interposição em liberdade, bem como o princípio da não culpabilidade, forçoso é concluir que, voltando o processo ao Regional Federal para completar o julgamento, glosada a dosimetria da pena, prevalece a situação garantida pelo juízo e, assim, o direito de aguardar ao paciente em liberdade o novo pronunciamento do colegiado. Esse dado é conducente a prover-se o agravo interposto. Assentada essa ótica como sendo a da maioria, por enquanto é minha, deste colegiado, preconizo a concessão do habeas para assegurar-se ao paciente o direito a aguardar em liberdade, tal como previsto em sentença, folha 82, a complementação do julgamento da apelação por si interposta. É como voto. Situação concreta é essa. A sentença assegurou a ele... O teor da sentença, do final da sentença, foi? Assegurou o recurso em liberdade. Recurso em liberdade. Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público. A apelação, e ele estava, portanto, sem a custódia do Estado. A apelação foi julgada. Foi glosado o acórdão quanto à dosimetria da pena, chegando-se à declaração de insubsistência parcial desse acórdão e determinando-se o retorno, ou seja, o novo julgamento para fixação da pena. Pergunta-se, não se restabeleceu a situação jurídica anterior ao acórdão glosado parcialmente? A meu ver, sim. Presidente, Vossa Excelência me permite, como fui a prolatora do despacho, que ora se agrava, embora já passe disso há algum tempo, eu não tenha a perfeita lembrança dos fatos, mas o próprio relator me deu alguns elementos pelos quais eu me recordo que o STJ, de fato, anulou, em parte, essa decisão do Tribunal Regional Federal, e a anulou apenas no que diz respeito à dosimetria da pena. Manteve a condenação, limitando, reduzindo minimamente essa dosimetria. Portanto, eu, com base em precedentes da Casa, mantive e mantenho ainda, com vênia do eminente relator, o entendimento de que persiste, sim, a obrigatoriedade de recolhimento para efeito de apelação e de manutenção no cárcere até que se restabeleça essa mínima parcela que houve de alteração. O ministro Marco Aurélio tem os autos em mão, ele pode verificar e nos dar com exatidão essa redução que houve no STJ. Sem dúvida alguma, foi o que ocorreu. Declaração de nulidade parcial do acordo proferido por força da apelação. Agora, a premissa de meu voto
é que, se não se aperfeiçoou o julgamento da apelação, como não se aperfeiçoou até aqui, condenação né? tá mantida. Mas a Nós condenação está temos mantida. a condenação foi mantida. A condenação foi mantida. Mas aí nós temos a cláusula da sentença, faculta ao réu eventual recurso em liberdade. Mas com relação à Até o dosimetria, julgamento desse recurso, julgamento complementado. isso é deliberação da sentença, ministro Marco Sim, Aurélio, sim, não é? sim. Essa é a deliberação da sentença que não foi... Ministro, Não foi não foi alterado. alterado. Aí é que a minha dificuldade está aí, né? Ou seja, se restabeleceu o status quo ante no que é assegurado ao paciente, né, o julgamento da apelação em liberdade. Se o julgamento ainda não se aperfeiçoou porque é anulado o acordo inicialmente proferido, tem-se que a ele assiste o direito de aguardar essa complementação do pronunciamento do órgão revisor em liberdade, tal como assegurado na sentença, contra a qual não houve recurso do Ministério Público. Deixa eu ver aqui, ó. Qual é a natureza da pena? Qual era a natureza? Daí eu tenho Qual foi a dito pena? que o Qual foi a processo divergência em relação à revela dosimetria? singularidades, né? Uma vez, o regime era fechado? Hein? O regime é fechado? Inicialmente fechado? Não, a pergunta é a seguinte, o regime era inicialmente fechado ou essa Não sei, anulação Vossa da Excelência que está dosimetria com o importada na processo alteração pode do regime? melhor informar o colegiado. Para mim, olhar aqui, qual é a natureza? para mim não é significante o regime no caso diante da cláusula da sentença. Essa cláusula, ela permanece produzindo eficácia. Ou seja, ele tem o direito, e aí já há preclusão, ele tem o direito a aguardar o aperfeiçoamento do julgamento do recurso interposto em liberdade. De qualquer maneira, anulado o capítulo sobre a pena, não se pode a priori dizer que dali resultaria necessidade de prisão em caso de trânsito em julgado da condenação. Mas Isto é, a preciso condenação que já se apure transitou qual em é a julgado. pena imposta. O que está se discutindo é a dosimetria da pena exclusivamente. O condenado já foi. Sim, foi Esse condenado, assunto mas não já se sabe a que transitou. pena. Esse é o problema. Não se sabe a que Condenado Mas a pena. ele tradição foi foi pelo essa. juízo. Condenado ele foi pelo juízo. Aí o título, Hã? Como é que- o que título isso que eu queria foi saber? formalizado assegurando-se o recurso em liberdade. Pois bem, o recurso foi apreciado. Ele poderia, segundo a ótica de alguns, vir a ser preso, mas logrou a declaração de insubsistência do acórdão quanto à fixação da pena, devendo o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, a complementar, então, o julgamento da apelação. Indaga-se, não ficou restabelecida a cláusula de aguardar em liberdade o julgamento da apelação? Sim, porque, na verdade, determinou-se que fosse rejulgada a apelação na parte em que foi objeto da anulação pelo Superior Tribunal de Justiça. condenação Em outras do palavras, tribunal- o tribunal local está, na verdade, para apreciar ainda um capítulo residual do recurso, Mas não. Que é a fixação da pena. que é A a fixação da condenação, pena. a condenação do Tribunal Regional foi de 5 anos de reclusão. E a redução da sanção pecuniária. E eu não estou contando Juiz aqui. de primeira instância, 6 anos e 8 meses. Tens aí o 6 acordo anos da e 8 STJ? meses, primeiro grau. E a do STJ, qual foi o teor da decisão, exclusivamente? Como é que eles... Ah, está aqui. Não estou achando aqui a decisão do... O STJ, ele sufragou a nossa jurisprudência, da qual, com a devida vênia, né, Eu eu quero ver o ouso teor da animação. manter entendimento pessoal contrário, né, de que é possível, e eu vejo nessa jurisprudência uma eficácia quanto à prescrição, é possível declarar-se a insubsistência parcial do acórdão, Sim. né? Mas Como essa se não fosse um insubsistência todo. também implica um não trânsito Sim. em julgado da decisão. Sim. Mas nesse caso, né, nós temos essa singularidade, é que com a declaração de insubsistência parcial do acordo, não se aperfeiçoou o julgamento da apelação. E como a sentença a ele assegurou
o julgamento em liberdade da apelação há de se aguardar. Enquanto não se termine o julgamento da apelação. Não estou achando acordo do STJ. Isso sem discutir. Nossa, que isso não tem. Respondeu ao processo em liberdade e assinou a ele recorrer em liberdade. A partir de que momento ele foi recolhido à prisão? Ele foi recolhido a partir O acordo do STJ que é julgada a apelação. Dá uma olhada na Mas própria acontece impetração, que deve esse ter dados na julgamento própria foi impetração, terminado porque parcialmente, é impetrado o contrato Ou seja, da se quinta retirou turma do do mundo STJ, jurídico vê na a inicial. dosimetria da Na pena, a inicial. fixação da pena. Talvez não Aí tivesse não se publicado discute isso o aí. problema da Mas a declaração de impetração deve dar nulidade notícia, parcial do porque acordo. Né? o habeas- O que se discute é Mas se aquela cláusula da O habeas sentença não é de interposto aguardar o contra a julgamento, o decisão de julgamento segunda se instância, entende é contra a total decisão do STJ. da apelação em liberdade, do recurso Então, em vê aí, liberdade, tá na inicial. foi ou não restabelecida. Para mim, foi. Para mim, escancaradamente, foi restabelecida a cláusula. Mas essa cláusula não ficou O STJ vencida anulou por em efeito parte. do julgamento da apelação. Mas o julgamento da apelação não foi vai concluído, voltar, ministro. Esse é que é o vai voltar problema. o julgamento, Não vai foi ser concluído, reaberto. porque O julgamento vai ser o que reaberto. foi anulado foi exatamente o capítulo decisório impugnado na apelação quanto à dosimetria da pena. O tribunal, Mantido, no julgamento porém, o juízo original da condenatório apelação, reduziu a pena, mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o capítulo da dosimetria, do cálculo da pena, devia ser revisto novamente. Certo. Por quê? Por força da apelação. Claro, por força da apelação. Em outras palavras, o tribunal tem que completar o julgamento da apelação, examinando agora o capítulo da dosimetria da pena. Enquanto não fizer isso, não cumpre a condição da sentença. A condição da sentença é que ele possa recorrer em liberdade. O recurso dele ainda não foi julgado totalmente. Vai recorrer de verdade? Recorrer em liberdade. Aqui habeas. Aqui não há problema de recurso. E recorrer em liberdade não é apenas interpor o recurso, é aguardar o julgamento do recurso. Só proporcionalidade. A orientação da segunda turma, à época, era exatamente de que nessas hipóteses, em que se nós concedíamos habeas corpus, e o ministro Marco Aurélio era constantemente vencido, é de concedido habeas corpus para discutir a dosimetria da pena, se mantinha a prisão. Não, presidente, Sim, mas nunca ele não estava enfrentamos, preso. nunca Ele não enfrentamos estava preso. precisamente A sentença Não te tinha lembra? o caso, nunca assegurado enfrentamos o direito de recorrer em precisamente liberdade. o caso. E foi o que ele Porque fez. aqui, Ele apelou. permita-me só insistir Enquanto um a pouco apelação mais. não foi julgada, a condição da sentença Permita-me, vige. a premissa de meu voto não ousaria sustentar uma tese contrária ao entendimento da maioria. A premissa de meu voto é única. Ou seja, a cláusula assegurou a ele, a cláusula constante da sentença, e não impugnada pelo Ministério Público, o julgamento da apelação em liberdade. Se esse julgamento foi parcialmente anulado, ele não está aperfeiçoado. Né? E aí prevalece a cláusula da sentença. Mas aqui, vejam, Quanto à Sobreveio depois do dosimetria. julgamento Vejam, da primeira apelação. o que ele não determinou foi a prisão, tendo em vista a decisão do primeiro grau. Faculta o réu eventual recurso em liberdade. Exatamente. A interposição do recurso em liberdade, ou seja, agora, a decisão do recurso, a natureza da decisão do recurso, é problema lá do órgão julgador. Sim, mas esse que é o problema. Mas é Porque pronto. esse recurso ainda não foi julgado totalmente. Esse é o problema. foi? A condenação já está estabelecida. Sim, mas não, o o tempo recurso- da condenação não está fixado, ou Exatamente. seja, só o tempo da condenação. Sim, mas E se isso- mas não haver prejuízo no início do Sim, cumprimento mas da isso pena. é o objeto da apelação. É isso que o tribunal local tem que Ministro Eros examinar. Grau. Mais um esclarecimento. A insubsistência do julgado da primeira apelação é parcial. Há uma condenação. A condenação. Falta única e exclusivamente A redução, porque eles principal calcularam- que é a da pena. dosimetria. Esse aspecto me impressiona muito. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e vou acompanhar a ministra Ellen Grace. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, eu vou acompanhar o eminente relator única e exclusivamente em função da situação peculiaríssima por ele trazida ao conhecimento do plenário, de que
ao paciente foi assegurado o direito de recorrer em liberdade. E, como diz o ministro Peluso, o julgamento da apelação ainda não se aperfeiçoou. Portanto, restaura-se a situação anterior. Eu concedo a ordem. Ministro, Eu me deixei convencer pelos argumentos lançados pela ministra Ellen Grace e pelo ministro Jobim. Eu peço vênia ao eminente relator ministro para Peluso. discordar do... Presidente, eu vou pedir vênia também aos votos divergentes, vou acompanhar o eminente relator, não apenas por esse fundamento, que é um fundamento, a meu ver, decisivo, mas por um segundo fundamento. É fora de toda dúvida que a sentença não transitou em julgado. Não tendo transitado em julgado, nós estamos diante de um caso típico de execução provisória, reclamação 2391. Adiro a ótica de Vossa Excelência, né? É o que eu sustento nesta casa. Caso da reclamação Ministro 2391. Gilmar Mendes. Ministro, Senhor presidente, ainda que afetado o capítulo da sentença pertinente à dosimetria penal, mas subsistindo autonomamente o decreto de condenação que persiste íntegro, porque no ponto confirmada a sentença penal condenatória, entendo, senhor presidente, com a devida vênia, que a deliberação do magistrado de primeira instância, que condiciona a expedição de mandado de prisão nos termos em que o fez neste caso, embora haja garantido ao réu o direito de apelar em liberdade contra a sentença, não vincula os tribunais incumbidos de julgar os recursos ordinários ou extraordinários que venham a ser deduzidos pelo sentenciado. acompanhe o relator. Nesse sentido, não, eu peço vênia para acompanhar a divergência. Eu apenas, presidente, ressalto mais uma vez que, no caso, não houve decretação de preventiva quando do julgamento da apelação e que esse julgamento ele não conduziu por si próprio à prisão, que a prisão resultou da própria sentença prolatada, né, no que só teria assegurado ao paciente o recurso em liberdade. Como o recurso foi julgado, entendeu-se que esse recurso seria apenas a A condenação apelação. já se deu, eu acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos vencidos o ministro relator Marco Aurélio, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, César Peluso e Gilmar Mendes. E acompanharam a divergência iniciada pela ministra Ellen Grace, os ministros Eros Grau, Carlos Brito, Celso de Mello e o presidente. Redigirá o acórdão a ministra Ellen Grace. Ministro Marco Aurélio ainda. Você sabe qual é a pena que ele está cumprindo? Ministro Marco Aurélio. Vou ter extradição, não tem? Qual é a pena que ele está cumprindo? Ministro Marco Aurélio. Extradição 840, República da Argentina. Requerente Governo da Argentina, extraditando Eliseu Aldo Roselo. Presidente, o parecer, eu vou resumir, porque a situação... O Procurador-Geral da República preconizou a abertura de vista à Defensoria Pública, que veio a se manifestar, conforme peça de folhas 370 e 371, pela perda de objeto do próprio pedido de extensão, considerada a postura do extraditando. Nós estamos aqui diante de um pedido de extensão de extradição, extensão de extradição deferida, né? E, como ouvido o extraditando, ele concordou em se submeter de forma linear à jurisdição do governo requerente, a Defensoria Pública entende que está prejudicado. O pedido é o relatório. Presidente, conforme ressaltado pelo Procurador-Geral da República, incumbe o exame do pedido formulado, pouco importando tenha o extraditando declarado o desejo de se submeter à jurisdição plena da Argentina. Assim o é, porquanto foi o extraditando entregue conforme balizas do pedido inicial, e a alteração para via responder por delito nele não retratado e anterior ao próprio pedido,
pressupõe pronunciamento desta Corte, no mais vale-me do que consignado pelo Procurador-Geral da República, na peça de folha 323 a 326, para deferir a extensão pretendida. Todos de acordo? Estou afastando a preliminar de perda de objeto, né, porque a submissão aí, a extensão da extradição, não é ato sujeito à vontade do extraditando, né, e deferindo. Indefere. E deferindo. Deferindo. Deferindo a extensão. Deferindo. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, deferiu a extensão deferiu a extensão nos termos do voto do relator. Ministra Ellen Grace. O Veloso não vem, né? Ministra Ellen Grace. Ação direta em inconstitucionalidade 285, requerente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, e requerido Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em face do artigo 3º, parágrafo 2º do provimento número 8, de 25 de nove de 2001, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Corte Trabalhista, sediada no Estado de Sergipe. Para uma melhor compreensão, transcrevo, além do dispositivo atacado, o caput do referido artigo 3º. Eu creio que Vossas Excelências receberam cópia deste relatório, portanto, eu peço vênia para não ler a íntegra do dispositivo. A requerente alega preliminarmente possuir legitimidade ativa nos termos do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, uma vez que representa em âmbito nacional os interesses dos magistrados da Justiça do Trabalho. Afirma que, em razão de reforma realizada nos estatutos, esta Corte passou a admitir, no julgamento da ADIM 2173, de que foi relator o ministro Moreira Alves, a legitimidade da associação formada à época pelos extintos juízes classistas. Assim, entende haver maior razão no reconhecimento da sua natureza de entidade de classe para os fins de propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Assevera ainda ser evidente a pertinência entre os fins sociais que busca alcançar, como a defesa das prerrogativas funcionais de seus membros, e o objeto da presente ação. No mérito, assevera que o ato normativo impugnado é provimento administrativo que, inovando no mundo jurídico, criou nova espécie de infração disciplinar não prevista na Lei Orgânica da Magistratura, violando dessa forma o princípio da legalidade e a reserva da Lei Complementar Federal prevista no artigo 93 da Carta Magna. Aduz que, neste mencionado estatuto, encontram-se enumerados os deveres funcionais dos magistrados, bem como as condutas que lhes são vedadas, rol no qual não faz parte a situação descrita no dispositivo em exame. Conclui desta forma que o Poder Judiciário, no exercício de sua atividade administrativa, não pode criar deveres e prever originariamente infrações disciplinares sem amparo na lei, e que contra os magistrados somente podem ser instaurados processos disciplinares que tenham por base o descumprimento de obrigação legal e não o descumprimento de obrigação prevista exclusivamente em um provimento administrativo. Assevera que refoge a competência dos tribunais a criação de nova infração disciplinar de magistrado, uma vez que a eles somente é cabido, nos termos do artigo 96, inciso 1º-A da Constituição, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, como a fixação das normas de procedimento necessárias à apuração das faltas reprimidas com advertência ou censura. Reafirma, assim, a necessidade de lei complementar federal, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, para a criação da infração vislumbrada pelo tribunal requerido. Pede o deferimento da medida cautelar para que o dispositivo atacado tenha sua vigência suspensa, apontando como perigo na demora o fato do TRT da 20ª Região já ter instaurado processo disciplinar contra juiz do trabalho com base em suposta violação do referido artigo 3º, parágrafo 2º, no qual foi solicitado pelo vice-presidente daquela Corte, caso apurada a conduta em comento, a aplicação da pena de censura.
Requer, por último, a procedência do pedido com a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo. Nos termos do artigo 12 da Lei 9.868, solicitei informações que foram prestadas pelo presidente daquela Corte. Alega que a criação do dispositivo contestado adveio como reação ao comportamento reiterado de juízes trabalhistas de primeira instância pertencentes àquela região, consistente na prolação de sentença com a repetição de fundamentos que já haviam motivado, no mesmo processo, a anulação pelo tribunal de sentença anteriormente proferida e, segundo, o consequente retorno dos autos ao juízo ACO. Afirma que tal conduta, aspas, retardava os feitos e desatendia o cumprimento da ordem judicial colegiada, causando desprestígio ao Poder Judiciário, grave prejuízo a uma das partes litigantes e o comprometimento do princípio da segurança jurídica, fecho aspas. Assevera ainda que o provimento em análise não criou um novo tipo de infração disciplinar, nem afrontou reserva de lei complementar, tendo tão somente explicitado, no âmbito da competência de corregedoria do presidente do tribunal, o dever do magistrado de cumprimento das disposições legais e dos princípios inseridos no sistema processual vigente, a teor do que prescrevem os artigos 35, inciso 1º, da Lei Complementar 35 e 29, inciso 1º-A, do Regimento Interno daquela Corte. Sustenta que o ato em exame não constitui óbice ao exercício do princípio da livre convicção motivada do juiz, tratando-se, na verdade, de um vetor criado para a estrita observância do princípio da legalidade, no qual se encontra inserido o dever do juiz de acatar as decisões judiciais proferidas pelo segundo grau e do princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, aduz que a prática do comportamento reprimido pelo provimento impugnado tornaria ineficaz o artigo 512 do CPC, pois provocaria a interposição de novos e sucessivos recursos pela parte prejudicada, fazendo com que o acórdão do tribunal jamais substituísse a decisão de primeiro grau. Conclui que tal conduta caracteriza-se como uma infração disciplinar ao próprio artigo 35, inciso 1º da LOMAN, já mencionado, que impõe ao magistrado o dever de cumprimento das disposições legais. A Advocacia Geral, na sua manifestação, ressalta que o próprio texto constitucional, ao garantir em favor do cidadão o processamento e prolação de sentença por autoridade competente, limitou a independência de julgamento do magistrado por critérios de competência. Afirma que a anulação de uma sentença pelo tribunal impede que o juízo ACO profira nova decisão, valendo-se dos mesmos fundamentos anteriormente lançados, sob pena de subverter a hierarquia jurisdicional e ofender a competência atribuída pelo critério recursal ao órgão jurisdicional ad quem. Assim conclui, o comportamento vedado pelo ato normativo questionado possui o único escopo de impedir o desrespeito à decisão judicial proferida por autoridade judiciária competente. Argumenta, além disso, que o retardamento na entrega da prestação jurisdicional, causado pela manutenção indevida dos fundamentos de decisão já anulada, viola o dever de efetividade processual, princípio que decorre, segundo alega, da garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, que impõe a necessidade de celeridade na obtenção da solução do litígio. Ressalta ainda que, sintonizado a este princípio, está o artigo 14, inciso 5º do CPC, por meio do qual estabeleceu-se proibição de condutas que possam causar dificuldades na prestação jurisdicional. Asseverando que o dispositivo atacado ainda buscou concretizar o princípio da ampla defesa, pugna a AGU pela improcedência da presente ação. No seu parecer, o ilustre Procurador-Geral da República, professor Cláudio Lemos Fonteles, afirma que a nova modalidade de infração disciplinar não está contemplada na Lei Complementar 35. Assevera, ademais, que apenas pela prática das infrações previstas neste Estatuto é que poderão ser aplicadas as consequentes penas disciplinares, também elencadas no mesmo diploma. Ressaltando a independência do magistrado quanto aos seus julgados e a proibição de punição pelo conteúdo das decisões por eles proferidas, constante do artigo 41 da LOMAN, aduz o chefe do Ministério Público Federal que a norma impugnada contraria, sim, o artigo 93 da Constituição Federal, por regular matéria própria do Estatuto da Magistratura, reservada no dispositivo constitucional mencionado à Lei Complementar Federal. Opina, portanto, pela procedência do pedido. É este o relatório, presidente.
Falará pela requerente o doutor Alberto Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, egrégia corte e ilustre representante do Ministério Público. Trato inicialmente da questão da legitimidade ativa da ANAMATRA. A ANAMATRA era uma associação híbrida à época em que a jurisprudência dessa corte vedava a legitimidade ativa para essa espécie de associação. Diante, porém, do precedente da ANAJUCLA, ADIM 2173, relator ministro Moreira Alves, no qual essa corte reconheceu a legitimidade daquela associação de juízes após a alteração do seu estatuto, para ter como associados não apenas magistrados e associações, mas apenas magistrados, tomou a ANAMATRA essa mesma iniciativa e promoveu a alteração do seu estatuto. Antes, porém, de ver reconhecida em alguma ação essa sua legitimidade, verificou-se na Corte a flexibilização da jurisprudência, salvo engano, no precedente em que a autora era a Confederação Nacional dos Produtores de Cachaça, que passou a admitir a legitimidade também das associações híbridas. O parecer da PGR reconheceu essa legitimidade. Logo, da falta de legitimidade, essa ação não poderá deixar de ser conhecida. Quanto à pertinência temática, a ação é manifestamente procedente, porque a ADIM impugna ato normativo do TRT da 20ª região, que criou uma nova hipótese de infração disciplinar de magistrados, logo alcança magistrados da Justiça do Trabalho, que a ANAMATRA representa. No mérito, egrégia corte, a inconstitucionalidade é flagrante. É que o provimento 8 de 2001 do TRT da 20ª região criou o seguinte tipo de infração disciplinar, abro aspas, constitui ato atentatório à dignidade do tribunal, a repetição, verbo ad verbum, da decisão anulada ou a manutenção dos mesmos fundamentos quanto ao objeto da nulidade quando retornarem os autos à vara de origem para aprovação de nova sentença, fecho aspas. Ao assim dispor a egrégia corte, o referido ato normativo inovou no mundo jurídico, prevendo em caráter originário infração disciplinar que não consta da LOMAN. Houve, pois, violação ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que somente a lei poderia criar uma nova hipótese de infração disciplinar. E acresce que a competência para a criação dessa hipótese de infração disciplinar seria exclusiva do legislador complementar, qual seja o legislador que fará o Estatuto da Magistratura, lei de iniciativa desse egrégio Supremo Tribunal Federal. O parecer do Ministério Público é pela procedência da ação quanto ao mérito, e com relação à impugnação da AGU, eu lembro que o dispositivo do artigo 515, parágrafo 3º, permite que os tribunais de segundo grau reexaminem até mesmo fatos que não foram objeto de exame pela sentença de primeira instância. Portanto, no caso presente, o ato normativo ele não é pertinente à execução de julgado, ele é pertinente à sentença de mérito. Ou seja, quando um tribunal de segundo grau anular a decisão e determinar que o juiz realize nova sentença, o TRT da 20ª região pretende que ele reexamine aquilo que ele já examinou. Não é a hipótese de decisão de mérito transitada em julgado que estaria em face de execução de julgado. Com essas breves considerações, requer a ANAMATRA e confia que a ação será julgada procedente. Ministra Alegrense. Aliás, Presidente, eu analiso inicialmente as questões preliminares. Embora o artigo 6º do Estatuto da Requerente exija, como requisito para a associação, a vinculação dos juízes trabalhistas às respectivas associações regionais, reconheço inicialmente a legitimidade ativa ad causam da autora, por se tratar de entidade formada pela direta congregação em âmbito nacional da classe dos magistrados integrantes da Justiça do Trabalho. Considero satisfeito, outrossim, o requisito da pertinência temática, dado o evidente alcance da norma impugnada na atuação funcional dos juízes do trabalho representados pela autora, esta criada, dentre outras finalidades, para promover a defesa das prerrogativas dos seus associados. Todos de acordo com a preliminar? Todos de acordo, pode prosseguir. De outra parte, esta Corte tem admitido, em reiteradas decisões, o controle concentrado de constitucionalidade de preceitos oriundos da atividade administrativa dos tribunais,
desde que presente o caráter normativo e autônomo do ato impugnado. Neste sentido, a DIN 1727, de que foi relator o ministro Sidney Sanches, e também a 1618, relator o ministro Gilmar Mendes, ainda a DIN 2201, de que foi relator Vossa Excelência, senhor presidente. Assim, entendo que o dispositivo em foco, ao descrever genérica e abstratamente conduta atribuível aos magistrados e imputando-lhes, caso praticada, determinada consequência valorativa, é ato detentor de força normativa suficiente a autorizar o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Destaco também, presidente. Todos de acordo? Vamos adiante. Passo agora ao exame do preceito contestado, decompondo, em primeiro lugar, o comportamento nele descrito, cuja prática o tribunal requerido buscou repelir. Duas são as situações ligadas à atividade judicante que foram consideradas atentatórias à dignidade do tribunal quando ocorridas após a anulação de decisão da primeira instância pela Corte ad quem e do subsequente retorno dos autos à vara de origem. Primeira situação. A nova sentença proferida é reprodução ipsis literis quanto ao objeto da nulidade da que fora anulada anteriormente. Segunda situação. A nova sentença proferida traz no seu bojo os mesmos fundamentos que motivaram a anulação da decisão anterior na instância ad quem. Ressalto, neste ponto, que, diversamente ao que foi asseverado nas informações do Tribunal da 20ª Região e na manifestação da AGU, a decisão do tribunal que dá provimento ao recurso para anular a decisão impugnada não substitui o ato recorrido, mas se restringe a cassá-lo por ilegalidade após reconhecer a existência de vício de atividade ou error in procedendo. Segundo lição de Barbosa Moreira, nestas circunstâncias, pede o recorrente que o tribunal simplesmente anule a decisão recorrida e, se o órgão ad quem dá provimento à apelação, limita-se a cassar a sentença, exaure-se com isso. Esclarece o ilustre processualista o seguinte: a sua cognição, diz ele, deixa de existir, desde logo a decisão de primeiro grau, mas sem que outra a substitua, Rexius, sem que outra possa substituí-la, e o mérito da causa é como não houvesse sido apreciado. Fecho aspas. Leciona ainda o referido autor que, em tais condições, não se terá extinguido o ofício jurisdicional do juiz inferior, artigo 463 caput, a contrário senso, e a causa deve ser-lhe devolvida para outro pronunciamento, que ficará sendo, no primeiro grau, o único, já que o anterior desapareceu. Pode perfeitamente suceder, aliás, que o juiz inferior, ao retomar o exercício de sua cognição, volte a decidir o meritum causae pela segunda vez em sentido idêntico àquele em que se pronunciara de início, e esta nova decisão será eventualmente não apenas válida, mas também correta, nada impedindo que o órgão ad quem venha a negar provimento a alguma outra apelação contra ela, porventura interposta. Essa é a afirmação que o eminente ex-desembargador Barbosa Moreira, professor Barbosa Moreira, faz nos seus comentários ao Código de Processo Civil. Se, por um lado, o magistrado é livre para reapreciar o mérito da causa, podendo até mesmo chegar a veredito coincidente àquele emitido anteriormente, momento em que se estará dando plena aplicabilidade ao princípio da independência do magistrado na apreciação da lide, por outro, de acordo com sistemática processual vigente, a ele é vedado proceder ou manifestar-se de forma contrária ao juízo proferido pelo tribunal a respeito da questão ligada à validade da atividade por si desenvolvida no curso do processo e que tenha ensejado a anulação do primeiro deciso. É que, nesta circunstância, terá ocorrido o fenômeno da preclusão consumativa pro iudicato. Segundo o ensinamento do eminente ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, notável integrante do Superior Tribunal de Justiça, nas instâncias ordinárias não há preclusão para o julgador, enquanto não acabar o seu ofício jurisdicional. Em outras palavras, em se tratando de requisitos da tutela jurisdicional, pressupostos processuais e condições da ação, não há falar-se em preclusão para o órgão judicial, como, aliás, proclama o artigo 267, parágrafo 3º do CPC.
há preclusão pro judicato, no entanto, prossegue o ilustre ministro, a, quando o juiz publica a sua sentença de mérito definindo a lide, CPC artigo 463. B, quando decida em grau recursal a questão controvertida, CPC artigo 471, pena de instaurar-se a insegurança jurídica. Fecha aspas. O caso em exame se enquadra exatamente nesta última hipótese de preclusão relacionada ao juiz, pela qual se torna impossível ao órgão inferior da jurisdição alterar, modificar ou anular decisões tomadas pelo órgão superior por lhe faltar competência funcional para tanto, a ele cabendo desta forma cumprir a decisão da Corte ad quem, sob pena de ofensa à sistemática constitucional da repartição de competência dos órgãos do Poder Judiciário. Assim, no caso, provido o recurso pelo TRT, tem o juiz do trabalho o dever de acatar os fundamentos que levaram à anulação da primeira sentença, sem prejuízo que a ele seja devolvido o conhecimento da causa na sua integralidade, sem qualquer preclusão quanto aos aspectos de mérito, pois, segundo Adolf Merkel, la hierarquía de las instancias significa solamente una competencia de derrogación, en ningún caso una competencia de mando del superior sobre la instancia inferior. É o que está expresso na sua teoria general del direito administrativo. Após essa breve análise da conduta descrita pelo ato impugnado, parece, senhor presidente, não restar dúvida de que a sua prática reiterada traz consequências nocivas à segurança jurídica e à pronta entrega da prestação jurisdicional, além de transgredir princípios e normas do ordenamento jurídico pátrio. É legítima, neste ponto, a preocupação do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em evitar que juízes de primeiro grau da Justiça Trabalhista Sergipana tomem por usual tal procedimento, bem como é natural a conclusão de que aquela Corte, verificada eventual recalcitrância, poderá efetivar uma pronta resposta disciplinar, tendo a seu favor os preceitos da LOMAN, que dispõem sobre o dever do magistrado de cumprir as disposições legais, e ainda sobre as penas disciplinares de advertência e censura, que estão previstas no artigo 42, inciso 1º e 2º, e são aplicáveis quando constatada, primeiro, a negligência no cumprimento dos deveres do cargo, segundo, a reiterada negligência nestes mesmos deveres, ou ainda, terceiro, a prática de procedimento incorreto. Todavia, o objeto da presente ação não é em si o comportamento reprovável até aqui examinado, mas o ato normativo editado que buscou coibi-lo. Não obstante os esforços feitos pelo requerido em demonstrar que o provimento contestado não passa de uma mera explicitação ou de uma recomendação reforçativa da obrigação do magistrado de obediência às disposições legais, parece irrefutável, a meu ver, a constatação de que o ato impugnado, indo mais além, recortou determinada conduta do universo das ações que traduzem violação àquele dever, atribuindo a esta autônoma infração grave e exclusiva valoração negativa, tomada como uma qualificadora que se destaca do comando genérico do dever de respeito à lei dirigido a todos os juízes. Ressalte-se que a predicação de atos como atentatórios à dignidade do tribunal tem como origem o contempt of court do direito anglo-saxão, assim identificado como a prática de qualquer ato que tenda a ofender um tribunal na administração da justiça ou a diminuir sua autoridade ou dignidade, incluindo a desobediência a uma sua ordem. A propósito, inspirado neste instituto oriundo do sistema do common law, o legislador brasileiro editou em 27 de 12 do ano de 2001, a Lei 10.358, que introduziu o inciso 5º e o parágrafo único ao artigo 14 do Código de Processo Civil, para estabelecer que o descumprimento e o embaraço de provimentos judiciais serão considerados, para todos aqueles que participam do processo, atos atentatórios ao exercício da jurisdição, puníveis sem prejuízo de outras sanções, por meio da aplicação de multa que pode chegar ao montante equivalente a 20% do valor da causa.
O eminente professor gaúcho Ovídio Batista da Silva, ao comentar o referido artigo 14, salienta que, a rigor, os próprios juízes não estão imunes à observância de idênticas prescrições, aspas, apenas com a diferença de que as eventuais sanções que lhes venham a ser cominadas serão de outra ordem, como de outra ordem haverão de ser as que caibam contra os auxiliares do juízo e ao próprio representante do Ministério Público que não seja parte na causa. Fecha aspas. Assim, entendo possuir o assunto em exame nítido caráter estatutário, intimamente ligado à conduta, à disciplina e aos demais deveres e vedações inerentes à atividade judicante, matéria prevista na Lei Orgânica da Magistratura, cuja nova regulamentação estará sempre sujeita à reserva de lei complementar, conforme dispõe o artigo 93 caput da Constituição Federal. Desta forma, senhor presidente, ao criar, mediante provimento, infração própria de magistrado, nova e destacada, atribuindo-lhe o desvalor de atentatória à dignidade do tribunal, cujas consequências serão, obviamente, disciplinares, incorreu, assim me parece, a Corte requerida em inconstitucionalidade formal, tendo em vista o disposto no já citado artigo 93 caput da Constituição. Mesmo sem o ato impugnado, conforme já asseverado na primeira parte deste voto, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região não ficará desmuniciado diante da prática reiterada da conduta que visou repelir, e que, como dito, os artigos 35 primeiro, 42 primeiro e 2º, 43 e 44 do Estatuto da Magistratura dispõem que é dever do magistrado cumprir as disposições legais e que a violação a este dever, como no presente caso, poderá resultar na aplicação das penas disciplinares de advertência e censura. Por essas razões, senhor presidente, é que julgo procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade do provimento número 8/2001 do Tribunal do Trabalho da 20ª Região. Ministra Ellen Grace, Sim. as considerações que Vossa Excelência fez em relação ao Código de Processo Civil e a interpretação feita pelo eminente professor Ovídio Batista da Silva, que se aplicaria também aquela regra do juiz de direito, importaria em se admitir que lei ordinária, que é o Código Civil, viesse a dispor sobre matéria que a Constituição, para a magistratura, estabelece lei complementar, que é o Estatuto. Mas veja, Vossa Excelência, que o professor Ovídio Batista, no trecho que citei, refere expressamente que, no caso dos magistrados, as punições serão outras. E quais outras? Evidentemente, as da própria Lei Orgânica da Magistratura. A definição de ato atentatório contra a dignidade da justiça, que tenta ser uma figura típica aberta, ou pelo menos uma figura aberta, ainda não aparece no Estatuto da Magistratura como tal, salvo se aquela conduta específica se aplicasse a alguma das tipificações estabelecidas no Estatuto. Isto é um assunto que o ministro César Peluso deverá pensar muito nitidamente como relator do projeto da Lei Orgânica da Magistratura. E exatamente por isso ele estava extremamente atento. Eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Ministro Carlos Grau, de acordo. Ministro Joaquim. César Carlos Brito. Eu queria acrescentar que, realmente, ministra relatora, a Constituição, no artigo 96, ao dispor sobre as competências dos tribunais, não incluiu essa competência normatizante em matéria disciplinar. De outra parte, a Lei Orgânica da Magistratura, ela contém mesmo um capítulo específico sobre a disciplina judiciária. E ali arrola as diversas hipóteses de cometimento de infração por magistrado. Inclusive, podendo obviar essa situação concreta que o tribunal quis. Não, depois veja o seguinte, se fosse isso legítimo na doutrina, não terminaria esse processo nunca. Porque o juiz reproduzia verbo de verbo a sua sentença, voltaria ao tribunal, o tribunal não lia, o juiz voltaria e ficava um ping-pong na linguagem. Mas a ministra relatora deixou bem claro que a resposta está na própria Lei Orgânica da Magistratura. Exatamente. Eu Ministro acompanho o voto do Carlos César Peluso. Senhor presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora, mas quero dar um relevo particular ao fato de que essa norma regimental é absolutamente inútil, porque ela, na verdade, está tipificando, de um modo, vamos dizer, genérico, uma conduta que, em concreto, de fato, viola o artigo 35, número 1 da LOMAN. Em outras palavras, o tribunal não precisa desta norma estatutária, desta norma regimental, para instaurar processo e para, eventualmente,
diante das circunstâncias do caso, considerar uma grave transgressão disciplinar. Por quê? Porque o artigo 35 do NU diz que é dever do magistrado, evidentemente, fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as decisões do tribunal. No caso, não houve cumprimento, houve excesso de independência e nenhuma serenidade e exatidão, porque, na verdade, está prolongando indefinidamente o processo, repetindo. Em outras palavras, é um ato de provocação ao tribunal. Nem dúvida nenhuma, em tese, é um ato de provocação ao tribunal. Então, isto se reveste, portanto, de um caráter de infração disciplinar grave a ser apurado em concreto, independentemente da existência ou não dessa norma regimental, Vossa Excelência, eu também considero Vossa Excelência me inconstitucional. permite, nós não teríamos aí um texto simplesmente pedagógico. Explicitador. Eu procurei no provimento a apenação. Não há apenação. O que se inseriu é algo inimaginável, né? Ou seja, se partiu de uma premissa que não passa pela minha cabeça, que anulada a sentença por vício instrumental de procedimento, possa aquele que a prolatou repetir o que se contém no ato fulminado, né? Então, eu tenderia, porque eu procurei aqui no provimento para ver a previsão de pena. Não há previsão de pena. Se houvesse, eu concluiria pela inconstitucionalidade. Mas como o que se contém no parágrafo 2º do artigo 3º do provimento é algo implícito até mesmo e expresso na LOMAN, né? Que, evidentemente, as decisões do tribunal precisam ser observadas, né? Até para que se tenha segurança jurídica e não se adentre aí um círculo vicioso, né? De se ficar recorrendo, baixa o processo, se repete a sentença e recorre novamente, né? E eu tendo, né? a concluir pela improcedência. Você, na verdade, está vendo aí uma mera orientação interna do tribunal para efeito disciplinar. Eu deixaria até de admitir, eu pediria para reajustar meu voto, não admitindo a DIN. Eu não vejo aí um ato abstrato a desafiar o controle concentrado de constitucionalidade. É uma norma que direciona a certa postura, que se espera de todo aquele investido do ofício judicante, ou seja, a observância. Mas seria abstrato, julgado improcedente assim. Improcedente. Veja Vossa Excelência, Eu sou aberto à admissibilidade de ADINs, porque penso que assim se tem, de uma vez por todas, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, né? E vou pedir vênia até para adiantar o voto no sentido da improcedência do pedido formulado. Inclusive, em reforço da argumentação de Vossa Excelência, se o tribunal encontraria alguma... Até mesmo como egresso, se fosse uma deliberação como egresso do Judiciário Civil Especializado do Trabalho. No sentido de que o tribunal deliberasse que toda vez que fosse encontrado um caso desse, instaurar procedimento disciplinar. Seria uma norma inconstitucional? Se concluirmos pela inconstitucionalidade, nós estaríamos, inclusive, desautorizando o tribunal. E uma postura corretíssima, fidedigna à ordem jurídica. Eu acho que Por é uma isso, orientação. todas as ressalvas que eu fiz, ministro Marco Aurélio. Veja, Vossa Excelência, que já com base nessa resolução foi instaurado, se é noticiado pela inicial, foi instaurado processo disciplinar número 1/2002, em que o juiz fulano de tal, não vou referir o nome, está sendo acusado exatamente da prática da conduta, etc. e tal. E com a possibilidade de aplicação da pena de censura. E a referência já está em plena atividade. O que me impressiona mal na resolução... em que pese... Eu vou reformular meu voto, vou acompanhar integralmente o voto do eminente ministro. A minha tendência inicial era esta, que eu estava entendendo isso como uma mera explicitação, mas agora, com o argumento de Vossa Excelência, me ficou mais claro o raciocínio. Na verdade, é uma regra de orientação interna para o tribunal agir, não é uma tipificação normativa com combinação, etc. Mas o tribunal, um tipo administrativo, Olha, o provimento cria uma modalidade infracional, cria um tipo de infração que não está na norma. No artigo 35, Olha, número 1. Considera-se atentatório à dignidade do tribunal.
Mas Isso e é está mesmo. tipificando. E é mesmo. Mas por provimento e não por lei. Não, é um Percebeu? tribunal, é uma avaliação do tribunal. O tribunal avalia que aquilo É uma modalidade de infração criada por ato administrativo. Não, né? e mais, eu Isso acho me que impressiona mais. a procedência da ação enfraquece a autoridade do tribunal e enfraquece, sobretudo, a necessidade de que os juízes cumpram as decisões do tribunal. Eu vou Fortalece a reformular e rebeldia. vou jogar, com isso devido fortalece. respeito à eminente relatora, eu vou julgar a ação Fortalece a improcedente. rebeldia e esse plano de ação aí, presidente. Também reformou, senhor presidente. Senhor presidente, eu farei sempre força para não tentar ser teórico, porque esse aqui não é o local para se fazer doutrina, para se tomar decisões. Eu aprendi na faculdade que norma jurídica é um preceito abstrato e genérico que inova o ordenamento jurídico. Muito bem. Pelo caminho que toma a Corte, nós estamos imaginando, ou caminhando no sentido de entender que essa resolução seria um preceito pedagógico, o que não existe como norma jurídica, porque norma jurídica não é isso. Então, a minha perplexidade é a seguinte: a Corte tem que decidir se isso não é norma... Excelência, hegeliano histórico entende que haja uma ontologia legal? Como? Vossa Excelência, hegeliano histórico acha que haja um conceito ontológico Não, tomista de lei? Não, evidentemente que não há. Evidentemente que não há, mas se eu entendo a norma como algo que se compõe no ordenamento, e o que se diz aí é que esse preceito seria pedagógico, ele não se compõe no ordenamento. Então, me parece que a questão fundamental, no sentido de seguir ou não seguir o voto da eminente ministra da Igreja, é essa. A questão é essa. Se isso for norma jurídica, nós temos que dar provimento. Agora, se entendermos que isso não é norma jurídica, então simplesmente não pode ser conhecida, Adim. Nós estamos bem cientes disso, bem convencidos. Eu não estou ainda inteiramente convencido de que isso não seja uma norma jurídica. O ministro Carlos Brito acabou de apontar. De infração Mas disciplinar. Eu não estou relator exatamente disse que não cria um tipo porque o tipo já está criado na lei a complementar. resposta já está criada. Explicita um comportamento que já está previsto no tipo do artigo 35 do Minuto Ministro da Gilmar, mas o texto deste provimento define previamente que todo e qualquer Exato. comportamento desse será considerado atentatório, Exato. o que poderia ser a conclusão de um procedimento administrativo instaurado com base na LOMAN. o- Mas aqui já o- previamente se define que ele será Quando você olha até para o atentatório. ministro Marco Aurélio, e aqui também nós estamos na mais alta corte do país, a leitura político-jurídica que se fará desse pronunciamento é de que o juiz tem, sim, o direito de recalcitrar nessa matéria, que é um julgamento técnico. Nós não estamos a dizer que se trata de a opinião A ou B sobre o mérito de uma... Mas, simplesmente, é o dever de fundamentar, que o dever constitucional é elementar. E que o tribunal diz, não houve o cumprimento desse dever de fundamentar. E o juiz vem e reproduz aquela mesma orientação. Veja, Sim. isso tem vários nomes, mas qual é a leitura que se fará? É que o juiz tem o direito de fazer isso. Claro. E não pretende ser promovido por merecimento. Me parece... E perdeu a noção do perigo. Eu ia até pedir vista diante da controvérsia que se instaurou inicialmente, e desculpe-me, diante da ausência de controvérsia que se colocava, mas agora, colocada a questão pelo ministro Marco Aurélio e agora também pelo ministro Peluso, eu não vejo como acompanhar Vossa Excelência. Eu até poderia aderir à tese, mas também não me sentiria confortável se eu seguisse as premissas do voto de Vossa Excelência, quanto ao não conhecimento da ação direta por razões técnico-jurídicas, dizendo que aqui a resolução se limita a explicitar ou a regulamentar aquilo que está na lei complementar, como já foi aventado também pelo ministro Marco Aurélio. Mas me parece que também não é essa a hipótese, tendo em vista os sinais equívocos e a indefinição que esta opção geraria. Eu declaro improcedente, considero constitucional a fórmula estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Isso, Celso de Mello? Senhor presidente, eu peço bem para acompanhar o doutor voto. Da questão de fato? Sim.
Ministra Ellen Grace. Pois não. Sobre o que foi mencionado pela ministra Ellen Grace, ao esclarecer o ministro Peluso, sobre o primeiro processo que foi mencionado, que foi instaurado naquele tribunal. Tratava-se de uma sentença de mérito, anulada pelo tribunal, e determinou-se que o juiz prolatasse nova decisão para examinar provas que ele entendia que já teria examinado. Era esse o Esse é outro conhecimento problema. Ok, muito obrigado. Ministro Celso. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o doutor Walter Eminente, ministra relatora. Não questiono o conteúdo da norma e a necessidade de se evitar aquele tipo de situação a que se referiram os eminentes ministros Peluso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio. No entanto, tenho para mim que a explicitação, ou esse ensaio de explicitação, de uma conduta disciplinar punível, mas que traduz matéria, objeto de reserva constitucional de lei complementar, não pode ser veiculada em sede regimental. Sob esse aspecto, então, permitir-se-ia a um tribunal, eventualmente, expedir uma resolução veiculando ou explicitando conduta punível, objeto de norma inscrito no Código Penal, a pretexto de fixar uma orientação a respeito de certo tema. E não pode. Caberá à lei. Caberá à lei, até se for o caso, proceder a uma interpretação autêntica, explicitando o alcance, o significado, o conteúdo de determinada norma legal. Mas a mim me parece que, posta a questão em face do que dispõe o artigo 93 da Constituição da República, e havendo, como pareceu a eminente relatora, uma hipótese de reserva constitucional de lei complementar, tenho para mim que, ainda que se cuide de explicitação, entendo que o meio instrumental utilizado mostrou-se constitucionalmente inadequado. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho o doutor Walter, ministra relatora. Ministro, Vossa Excelência concluiu, ou Ministério dos Graus? Não, eu não concluí. Não concluiu. Eu gostaria de votar. Então, a minha conclusão, agora eu vou concluir. Conclua. Eu vou acompanhar a ministra relatora pela seguinte razão. Eu havia começado a expor o meu raciocínio, mas não deu para completar. Completo agora. Salvo a hipótese de imaginar que nós estamos tratando de um assunto que não nos diz respeito, que seria o comportamento pedagógico a ser adotado pelos tribunais, e acreditando que nós estamos tratando de uma norma jurídica, e isso pretende ser uma norma jurídica, quer dizer, pretende se extrair desse texto uma norma jurídica, eu tenho que, diante dessa premissa que eu adoto, acompanhar a ministra relatora. Eu julgo procedente a ADI. Eu, com vênias a ministra Ellen Grace, eu creio que as considerações feitas pelo ministro Marco Aurélio, bem como as observações feitas, principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, em relação à transparência dessa decisão e à natureza, quiçá, mantenedora de condutas dessa natureza, tanto é que a própria Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas pretende não só uma decisão nesse sentido, mas também viabilizando esta, digamos, eu não diria a independência pretendida por esses magistrados, mas uma soberania desses magistrados em relação ao próprio tribunal, que é o que a caracteriza isto, e que mostra de que a magistratura deve, isto sim, servir no que diz respeito aos seus resultados e não propriamente tentar manter posições e esteja ele nessa manutenção de posições contrária absolutamente a qualquer razoabilidade, possa ela prosseguir nessa conduta. Então, eu acompanho a divergência do ministro, iniciada pelo ministro Marco Aurélio, e proclamo de que não há quórum suficiente, porque temos 4 votos pela procedência e 5 votos pela improcedência. Portanto, não se formou a maioria necessária para o prosseguimento. Então, eu determino o prosseguimento para outra sessão, onde colheremos os votos dos demais ministros. Proclamo o resultado. Após o voto da ministra Ellen Grace, que julgava improcedente, né, ministra?
Procedente. Aliás, julgar procedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello, e do voto do ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, César Peluso, Gilmar Mendes e o presidente, não tendo havido quórum suficiente para o exame, o feito voltará à mesa para o colhimento dos votos dos ministros ausentes. Agora, eu gostaria só de colocar um ponto em que já é definitiva a decisão do tribunal no que diz respeito à legitimação ativa da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que foi reconhecida por unanimidade. Neste ponto, não há mais o que ser colhido nos votos. Os votos seriam colhidos exclusivamente no remanescente quanto ao mérito. Ministro Gilmar Mendes. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 3126. Associação dos Juízes Federais do Brasil e requerido presidente do Conselho Nacional, do Conselho da Justiça Federal. Senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República assim relata a controvérsia. A Procuradoria diz o seguinte: cuidam os autos da ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais, em face da Resolução 336 de 2003 do presidente do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o acúmulo do exercício da magistratura com o exercício do magistério no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O requerente aponta em síntese, como vícios formais, que a matéria somente poderia ser normatizada pela lei complementar, que o Conselho da Justiça Federal extrapolou a competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal de supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal e que o Conselho da Justiça Federal não tem o poder ou função disciplinar de fiscalização da conduta funcional dos magistrados. Sustenta ainda que, na medida em que utilizados pela Constituição atual os termos cargo ou função, conceitos de direito administrativo, a indicar o magistério de entidade pública, somente quanto a este magistério público poderia haver limitação. O artigo 26 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, por conseguinte, embasador da resolução impugnada, na parte que restringe mais do que a Constituição Federal, restringiu, não teria sido por esta recepcionado. O ministro em exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal diz, ainda a Procuradoria, em juízo preliminar, considerando o que impõe a Constituição Federal é a compatibilidade em termos de horas entre o ofício judicante e a atividade de magistério, seja esta última exercida em uma ou mais instituições, suspendeu a eficácia da expressão único ou única constante do artigo 1º da resolução impugnada. Em formulações de folhas, o presidente do Conselho da Justiça Federal aduz que a resolução não teve como escopo restringir direitos de magistrados e nem o fez apenas, respondeu à necessidade de coibir abusos. Afirma ainda que a vedação do exercício de mais de um cargo ou função de magistério decorre da própria natureza da carreira da magistratura. Eu estou submetendo a questão a plenário, tendo em vista o referendo da cautelar. A resolução tem o seguinte teor. Considerando, estabelece. Ao magistrado da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, ainda que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função, ressalvado um único de magistério público ou particular. Somente será permitido o exercício de docência do magistrado se houver compatibilidade de horário com o do trabalho judicante. Não se inclui na vedação referida nos artigos anteriores, já estou a ler o artigo 3º, as funções exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento da própria magistratura, mantidos pelo Poder Judiciário ou reconhecidos pelo Conselho da Justiça Federal. Artigo 4º. Qualquer exercício de docência deverá ser comunicado pelo magistrado ao corregedor-geral do respectivo Tribunal Regional Federal no início de cada período letivo, ocasião em que informará o nome da entidade de ensino e os horários de aulas que ministrará. Se a docência for exercida por magistrado de segundo grau, a comunicação deverá ser feita ao presidente do Conselho da Justiça Federal. Ciente de eventual exercício do magistério em desconformidade
com a presente resolução, o Corregedor-Geral comunicá-la-á com prévio parecer ao Tribunal para deliberar como de direito. Agora eu passo ao voto. Em decisão monocrática de 30 de janeiro de 2004, o então ministro vice-presidente em exercício da presidência, Nelson Jobim, deferiu liminar a de referendo do Tribunal Pleno nos seguintes termos. Decisão, competência do Conselho. A Constituição Federal atribui competência de supervisão administrativa da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Constituição Federal, artigo 105, parágrafo único. Ora, a supervisão administrativa abrange a questão tipicamente administrativa da compatibilização entre função da magistratura e da docência por parte de magistrados. Para juízo cautelar, afasta a alegação de incompetência do Conselho para dispor sobre a questão. 2. Constituição Federal, artigo 95, parágrafo único 1. Este é o texto constitucional que serve de parâmetro de controle. Artigo 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado: 1. Exercer, ainda que em indisponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Diz ainda o ministro Nelson Jobim. Possui ele duas normas, uma primária e proibitiva, impedir o exercício de outro cargo ou função, outra secundária e permissiva, permitir o exercício do magistério. 2. Resolução, artigo 1º. A resolução, aludindo expressamente a Loman, com redação de 79, ressalvou uma ou um único cargo de magistério, cargo ou função de magistério. Plausível é a interpretação da regra de 1988 de que o primeiro e principal objetivo é o de impedir o exercício, por parte do magistrado, de outra atividade que não a de magistério. Mas, de Sua Excelência, a Constituição vai além. Ao usar na ressalva a expressão uma de magistério, tem a Constituição por objetivo impedir que a acumulação autorizada prejudique, em termos de horas destinadas ao magistério, o exercício da magistratura. Daí a restrição à unidade, uma de magistério. A Constituição, ao que parece, não impõe o exercício de uma única atividade de magistério. O que impõe é o exercício de atividade do magistério compatível com a atividade de magistrado. A fixação ou a imposição de que haja apenas uma única função de magistério, preconizada na resolução, ao que tudo indica, não atende o objetivo constitucional. A questão está no tempo que o magistrado utiliza para o exercício do magistério vis-à-vis ao tempo que restaria para as funções judicantes. Poderá o magistrado ter mais de uma atividade de magistério, considerando diferentes períodos letivos, etc., sem ofensa ao texto constitucional. Impor uma única e só função ou cargo de magistério não atende necessariamente ao objetivo constitucional. Poderá ocorrer que o exercício de um único cargo ou função de magistério público demande 40 horas semanais, de Sua Excelência. 40 horas semanais importam em 8 horas diárias para uma semana de 5 dias. Ou, ainda, que um magistrado docente, titular de um único cargo em Universidade Federal, professor adjunto, ministre aulas na graduação, no mestrado e no doutorado. Nessas hipóteses, mesmo sendo um único cargo, ter-se-ia a burla da regra constitucional. Poderá ocorrer, e certamente ocorre, que o exercício de mais de uma função no magistério não importa em lesão ao bem privilegiado pela Constituição, o exercício da magistratura. A questão é a compatibilização de horários, que se resolve caso a caso. A Constituição Federal, evidentemente, privilegia o tempo da magistratura, que não pode ser submetido ao tempo da função secundária, ou magistério. Assim, em juízo preliminar, entendo deva ser suspensa a expressão único, única, constante do artigo 1º. Ponto 3, resolução, artigo 2º. Creio que a regra fundamental da resolução está no seu artigo 2º. Este só admite exercício da docência se houver compatibilidade de horário com o trabalho judicante. Aqui não há qualquer conflito com a Constituição. Pelo contrário, a resolução neste artigo 2º instrumentaliza a regra constitucional. A necessidade de sua edição decorre de interpretações que têm posto, de fato, o exercício da magistratura, em alguns casos, como secundária em relação ao exercício da docência. Certo o Conselho, diz o ministro Jobim no seu despacho. 4. Resolução, artigos 4º e 5º. A resolução nos artigos 4º e 5º dá consequência ao disposto no artigo 2º. O artigo 4º exige a comunicação à autoridade competente do exercício da docência, com os detalhamentos necessários. De posse desses dados empíricos, a autoridade competente poderá apurar a compatibilidade da docência com a atividade judicante.
Com base nessa análise concreta, a autoridade poderá deliberar a respeito. Artigo 5º. Viabiliza-se com esses dispositivos a observância da Constituição. Nenhum problema constitucional. Ponto número 5. Resolução, artigo 3º. A resolução, em uma hipótese, autoriza que a docência possa concorrer com o tempo da judicatura, quando se tratar de funções exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento da própria magistratura, mantidos pelo Poder Judiciário ou reconhecidos pelo Conselho da Justiça Federal. A regra é compatível com a Constituição. Em 2 momentos, a Constituição se refere a cursos de aperfeiçoamento. Dispõe que, na aferição do merecimento, para efeito de promoção, dever-se-á levar em conta a frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. Artigo 93, 2c. Por outro lado, a Constituição determina a ALOMAN a previsão de tais cursos. Constituição Federal, artigo 93, 4. Neste caso, o exercício da docência está voltado ao aperfeiçoamento dos integrantes da magistratura, objetivo constitucional. O magistrado docente, nesta hipótese, dedica parte de seu tempo à própria magistratura. A situação é diversa quando o exercício da docência dá-se em outros cursos que não estes. A distinção feita entre uns e outros pela resolução tem, para efeitos de cautelar, autorização constitucional. Quanto ao reconhecimento de cursos, a regra constitucional é expressa. Pelos motivos expostos, não vejo nesta fase de liminar, de Sua Excelência, ilegitimidade nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da resolução. O mesmo não se dá com a expressão única do artigo 1º. Neste ponto, é plausível a sua ilegitimidade. Ao risco, pela mora, o ano letivo, em vários cursos, inicia-se em fevereiro. Defiro a liminar, a de referendo do plenário, suspendo a eficácia da expressão única do artigo 1º da Resolução 336 de 2003 do Conselho da Justiça Federal. Cientifique-se e remetam seus autos ao relator. Digo eu, nos limites de cognição da cautelar, estou convencido do acerto dos argumentos e da conclusão a que chegou o ministro Jobim. A interpretação adotada por Jobim quanto ao artigo 1º é particularmente acertada. O objetivo da restrição constitucional, a meu ver, é o de impedir o exercício da atividade de magistério que se revela incompatível com os afazeres da magistratura. O que importa, de fato, é o tempo utilizado pelo magistrado para o exercício do magistério em face do tempo reservado à atividade juridicante. O magistrado poderia assumir, por exemplo, com uma única instituição, uma carga horária de 40 horas aula, enquanto o outro poderia, perante 2 ou 3 instituições diferentes, assumir a atividade docente, que, em sua totalidade, não exceda 20 horas semanais. Em tese, esse segundo magistrado teria mais tempo livre para a atividade de juiz, mas essa também sequer é uma conclusão necessária. O que importa, em suma, é saber se a atividade de magistério está, no caso concreto, inviabilizando o ofício judicante. Nestes termos, manifesto-me no sentido do referendo da liminar concedida, tão somente para suspender a eficácia da expressão única constante da redação do artigo 1º da Resolução 336/2003 do Conselho da Justiça Federal. É o meu voto, senhor presidente. Senhor Grau. Joaquim Barbosa. Brito. Alguma divergência? Presidente, quanto ao indeferimento da liminar, referendo o ato de Vossa Excelência, mas peço vênia ao ministro, a Vossa Excelência, ao ministro relator e os que acompanharam, para não referendar a parte suspensa. Assim procedo, tendo em conta o critério objetivo eleito pelo Constituinte de 1988, ao prever atividade paralela do magistrado, ao prever, no artigo 95, né, 95, parágrafo único, inciso 1, que o magistrado, é vedado ao magistrado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Resolveu-se aqui promover a concordância com o último vocábulo referido após a disjuntiva ou, cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, diante do texto, e essa primeira leitura que eu faço, eu ainda estou aqui no âmbito da apreciação
da concessão de medida cauteladora, diante do texto, conclui-se que apenas se reserva ao magistrado o exercício de uma função de magistério, ou seja, ele não pode ter 2, 3, 4, 5 vínculos sob o mesmo ângulo. Por isso, eu peço vênia para, nesse ponto, não referendar o pronunciamento. Isso indefere em amplo, né? Indefere todo. Ministro Alegres? Ministro Celso Mello? O tribunal, então, proclama o resultado. Um momento. Eu vou reconsiderar o voto e vou pedir vista do processo, tendo em vista a intervenção do ministro Marco Aurélio, que muito me impressionou. Ok. Eu mantenho os votos de todos que já anunciaram. Após o voto, eu também referendo, após o voto do ministro Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelos votos dos ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, César Peluso, Ellen Grace, Celso de Mello e o presidente, e do voto do ministro Marco Aurélio, que não referendava a liminar, e indeferindo por completo a liminar, pediu vista ao ministro Carlos Brito. Senhor presidente. Carlos Brito. Como esse processo já vem se arrastando, e eu fiz aqui uma pesquisa a partir da intervenção do ministro Marco Aurélio, e essa pesquisa me autoriza a dizer a Vossa Excelência o seguinte: na Constituição de 46, a vedação aos magistrados para o exercício de outra função. Vossa Excelência, então, vai votar. Aí vou aproveitar então, e voto logo. Cancela a vista. Para encerrar isso. Okay. Dizia assim: é vedado ao juiz exercer, ainda que em indisponibilidade, qualquer outra função pública, salvo o magistério secundário e superior. Em 67, essa redação foi alterada para salvo um cargo. O artigo definido O foi substituído pelo indefinido salvo um cargo, qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular. Na Constituição de 88, essa última fórmula adotada pela Constituição de 67 foi repetida. Daí a intervenção do ministro Marco Aurélio. Mas, ministro Carlos, eu acho que não foi repetida. Até em termos de vernáculo é diferente. É uma. Não diz respeito a cargo, mas diz respeito à função. Sim, mas antes não se estabelecia um quantitativo. E me parece que, a partir de 67, houve uma reorientação constitucional para que se estabelecesse mesmo um quantitativo. O texto sugere a leitura que o ministro Peluso acaba de explicitar. Quer dizer, uma função no sentido de uma atividade de magistério. Exatamente. O que provavelmente a Constituição estava pretendendo dizer é que ela pressupunha a existência de várias funções de magistério e que o magistrado só poderia existir uma função de magistério. Superior, primário, exatamente. Exatamente. Que é o que acontecia na época. Né? Eles tinham que... Não, e mais, o problema todo é a racionalidade da norma. Para que a norma... Qual é a preocupação da norma? É compatibilizar os horários, isto é, para não prejudicar o tempo destinado ao exercício da função jurisdicional. Todo o arcabouço normativo do Conselho, etc. Eu, de fato, me deixo seduzir pelos argumentos do ministro Marco Aurélio, peço vênia aos demais ministros e acompanho a dissidência. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, referendou a liminar concedida pelo presidente nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Marco Aurélio e Carlos Brito, que não a referendavam. Presidente, não a referendava na parte em que deferida a medida cauteladora, para não parecer, não, mas é só para não parecer que deferíamos a liminar. Okay. Indeferido em parte. Ministro Eros Grau, ação direta em inconstitucionalidade 3085, Ceará, Associação dos Magistrados Brasileiros, e requerido governador do Estado do Ceará. Que é isso? Senhor presidente. O ministro Rezec aqui diria que gastamos muito tempo com a clientela interna. É imensa. E Vossa Excelência nem imagina a violência da clientela. Senhor presidente, eu gostaria de levantar
uma questão de ordem. Uma questão que eu apurei agora 2 dias atrás. Vou ser breve nessa questão. E também, se nós apreciarmos adiante, a Associação dos Magistrados Brasileiros propõe ação direta objetivando declaração de inconstitucionalidade do artigo 253 de uma lei cearense, cujo texto é o seguinte: os magistrados, nos períodos de férias coletivas, não poderão ausentar suas comarcas, senão para lugar de onde lhes seja possível voltar às suas funções dentro de 48 horas, e sem antes comunicar à presidente do tribunal a ausência e onde devem ser encontrados. Ocorre que, após a publicação da pauta de julgamento dessa ação, em 10 de dezembro, foi publicada em 31 do mesmo mês a emenda constitucional 45, que acrescentou ao texto do artigo 93, o inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízos de plantão permanente. Conforme julgado dessa Corte, somente as alterações substanciais do texto constitucional ou do ato normativo implicam a prejudicialidade. No caso em exame, a declaração de prejudicialidade dessa ação em face da superveniência da emenda 45 somente ocorrerá se entendermos que restam revogados os vocábulos férias coletivas. No entanto, se houver outro entendimento, se outro for o entendimento de que houve revogação tão somente do vocábulo coletivos, dado que a finalidade da norma é a prestação ininterrupta da atividade jurisdicional e não a supressão do direito às férias do magistrado. Eu quero submeter, em face disso, ao Pleno, a questão da eventual prejudicialidade da ação direta. E o faço dizendo o seguinte, que a finalidade objetiva do inciso 12, inserido pela emenda 45 ao artigo 93 da Constituição, é o de manter em plena atividade os órgãos do Poder Judiciário. Tanto assim que o preceito peremptoriamente afirma, aspas, que a atividade jurisdicional será ininterrupta. Entendo por isso que não se destinando a norma a abolir o direito de férias dos magistrados, mas somente vedar a prática de férias coletivas no âmbito judiciário, tendo por revogado somente o vocábulo coletivas, contido no artigo 253 da lei estadual, ante a sua incompatibilidade superveniente com o texto constitucional. Afasto, portanto, a prejudicialidade da ação. Eu teria uma ponderação a fazer, é que a regra somente é aplicável ao Tribunal de Justiça e ao Judiciário do Estado do Ceará, e nós tivemos a abolição das férias coletivas. Pois é, porque esse é o problema. Esse é o problema. E Vossa Excelência então está declarando prejuízo. Ele está trazendo questão de ordem para... Não, estou levantando a questão de ordem para sabermos se prejudicou ou não prejudicou. Vossa Excelência conclui? Eu acho que não prejudicou. Eu acho que prejudicou. Eu acho que Porque não. a regência é única, O que quanto diz a algo o que diz que não existe ministro, mais. O texto da Constituição, o texto decorrendo da emenda, diz assim: a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. A regra da lei cearense diz: os magistrados nos períodos de férias coletivas, ou seja, o âmbito temporal da aplicação da norma seria o âmbito de férias coletivas. É estranha a norma é estranha, porque nas férias precisa pedir licença, quer dizer que não nas férias não precisa pedir licença. Pode sair. A regra é curiosa, realmente é curiosa. Eu creio que o ministro Eros Grau, que o âmbito temporal de vigência da norma desapareceu com a mudança da regra constitucional, porque a regra constitucional dizia que havia férias coletivas, eles estavam proibindo a deslocamento, etc., nas férias coletivas. Não há mais férias coletivas. Então, essa norma perdeu o seu âmbito de aplicação. A menos que ela seja aplicada às férias individuais, os juízes percam o direito de não, mas aqui é coletivo. É outra história. Aqui diz claramente, eu não sei, essa é a regra, porque estou lendo a reprodução da inicial. Essa é a regra mesmo? Eu estou lendo a reprodução da inicial só. É sim.
Esse Então- pressuposto de aplicabilidade da lei agora impugnada já não existe. O âmbito espacial Então, não a desapareceu. prejudicialidade O temporal se impõe desapareceu. por isso, é o que me parece. Não fez isso. Eu... Está prejudicado, né? Está prejudicado. Considerado grau? Eu não sei se está prejudicado. Eu vou me permitir insistir no meu argumento, única e exclusivamente por prudência. A norma constitucional não aboliu o direito de férias dos magistrados. Ela somente vedou a prática de férias coletivas. Ministro, essa regra poderia ser aplicada em férias individual? Não, porque ela Pois é, fala mas- em férias coletivas. Logo, não tem que O aplicar. âmbito de normação está... O âmbito de normação é férias coletiva. Não há mais férias coletivas, não há muito mais. É isso que estou... Como disse, eu queria insistir por prudência. Mas, pô, Se Vossas Excelências me convencem, eu, por convencido, me dou. deixamos para a Lomanha. Aliás, eu quero dizer aos colegas que a pauta que foi escolhida de hoje eram temas da magistratura, porque essas discussões nos auxiliam para a elaboração que devemos fazer com urgência, com um certo tempo, do projeto de lei orgânica da Magistratura Nacional, e esta vivência do caso concreto nos mostra que há muita coisa a ser tratada no que diz respeito ao exercício da magistratura. Ministro, vamos encerrar a pauta rápido, com duas chamadas do ministro Celso de Mello, depois encerraremos a sessão. Ministro... Proclamar. Proclamar o resultado. Perdão. O tribunal, por unanimidade, julgou prejudicada a ação. Esse aqui também é algo que também muito, digamos, eu vou chamar dois processos. Eles são iguais? Eu vou chamar os dois, então. Eu vou chamar os dois e lembro que ele é também, digamos, muito instrutivo. Agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento, 461.256 e 459.053. O primeiro de Minas Gerais, agravante Caixa Econômica Federal e agravado José Cândido da Silva, e o segundo do Rio Grande do Sul, Sociedade Territorial Urbanizadora Limitada, e agravado Adilson Oliveira Bayerdorf. Senhor presidente, senhores ministros, a questão aqui é simples. É a aplicação da súmula 599, que não admite a oposição de embargos de divergência a acórdão que julga o antigo agravo regimental, mas interposto em sede de agravo de instrumento, sem que a decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento dele tenha conhecido como recurso extraordinário, seja para provê-lo, seja para lhe negar provimento. Aqui o ministro pertence, num caso, matéria puramente processual, dizendo o seguinte: o debate restringe-se ao plano processual ordinário, insuscetível de reexame no recurso extraordinário. Isso no agravo regimental em agravo de instrumento. Portanto, ele havia negado o provimento ao agravo de instrumento por entender incabível, na verdade, recurso extraordinário na espécie. E no outro caso, diz: a agravante não ataque diretamente os motivos pelos quais neguei provimento ao agravo de instrumento. Súmula 599. Assim, sem nada acrescentar, nego o provimento ao agravo regimental. É meu voto. Não há realmente nenhuma... O ministro Marco Aurélio, o próprio ministro pertence, sustentam que, em alguns casos, quando o relator, em sede de agravo do instrumento, deste conhece como recurso extraordinário para provê-lo ou negar o provimento, sim, talvez fosse o caso de não mais se aplicar, em face de inovação legislativa posterior, a súmula 599. Mas não é o caso. Não é o caso. É por isso que eu nego o provimento a ambos os recursos. Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento a ambos os recursos. Proclamação é a mesma. Está encerrada a sessão. Hoje é 17 ou 16? 17. 17.